Fala pessoal, aqui quem fala é o Tom do canal Caipora Análise de Tips. Neste vídeo, iremos analisar os jogos do dia 2 de abril e iremos utilizar a plataforma da Casa de Apostas para fazer as análises, beleza? O nosso canal é o único canal que traz resultados para vocês de todos os nossos palpites e também trazemos quantidade e qualidade, beleza galera? Vamos lá para os nossos resultados do dia 31 de março, tá? Completamos a planilha, tivemos 27 palpites com 21 greens e 6 reds, beleza galera? Um resultado muito satisfatório para este dia, fechou? E no dia de abril tivemos o dia 1º com 28 palpites, 20 greens e 7 reds até o momento, tá? Um jogo ainda irá ocorrer que é do Platense contra o Godoy Cruz, beleza galera? Tivemos um lucro bem satisfatório para este dia, fechou galera? Então nos acompanhe. Vamos lá então para os nossos palpites do dia 2 de abril, mas antes, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e também deixar um palpite nos comentários sobre o que vocês acham dos nossos vídeos e também dos nossos palpites, beleza galera? Vamos lá então para os nossos palpites? Bora pra intro! Fala galera, vamos iniciar com os nossos palpites aqui então. Eu separei o Columbus Crew versus o Tigres. Separei essa partida da Liga dos Campeões da CONCACAF com mercado de over 1,5 gols. O Columbus Crew ele tem 47% de probabilidade de vitória com um aproveitamento de 72% nos últimos 9 jogos. O Tigres tem 56%. Em séries do Tigres vem vencendo a 3 partidas e nos últimos jogos nos campeonatos das duas equipes tivemos over 1,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Uma partida do Houston contra o Columbus Crew que foi 1-0 e uma partida do Orlando contra o Tigres que foi 0-0. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, New England Revolution versus Clube América. Separei essa partida ainda na Liga dos Campeões da CONCACAF com over 1,5 gols também. A probabilidade de vitória para o Clube América jogando fora de casa é de 43%. Ele tem 67% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos e o New England ele tem 44%. Em séries do New England vem marcando gols nos últimos 5 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos temos over 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Uma partida do New England contra o Toronto que foi 1-0 e uma partida do Guadalajara contra o América que foi 0-0. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Tailândia, separei o Port contra o Sukhothai. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Port tem 70% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Sukhothai tem 44%. No histórico são 6 partidas para o Port, 3 empates e 2 vitórias do Sukhothai. A média de gols é de acima de 3 gols. Verificando em séries, o Port vem empatando a 3 partidas e o Sukhothai vem marcando gols a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em 4 das últimas 5 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols na maioria dos jogos. Então para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Emirados Árabes, separei Al Jazeera versus Al Wazn. Separei essa partida com over 2,5 gols. O Al Wazn ele jogando fora de casa tem 60% de probabilidade de vitória com 89% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Jazeera tem 39%. No histórico são 24 vitórias do Jazeera, 6 empates e 7 vitórias do Al Wazn. Verificando a média de gols é de acima de 3,5 gols. Em série do Jazeera vem marcando gols nos últimos 10 jogos e o Al Wazn vem sem empates nos últimos 5. Venceu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas de ambas as equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza? Próxima partida agora na Austrália, separei o Central Coast Mariners versus Melbourne City. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Central Coast tem uma pequena vantagem na probabilidade de vitória com 42%. Na forma recente ele tem 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o City tem 50%. No histórico são 14 vitórias do Central Coast, 10 empates e 16 vitórias do Melbourne. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Central Coast vem vencendo 3 partidas e o Melbourne não perde as 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas e na casa do Central Coast,
over 2,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, over 2,5 gols na maioria das partidas também. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Al Hilal Saudi versus Al Waqdoud. Separei essa partida com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. Na Arábia Saudita, o Hilal tem 81% de probabilidade de vitória, com um aproveitamento de 100% nos últimos 9 jogos. Ele está ainda com aquele recorde acima de 25 jogos com vitórias seguidas, beleza? Verificando o Al-Waqdoud, ele tem 44% de aproveitamento. No histórico, foi uma partida com uma vitória do Al Hilal e a média de gols é de 3 gols. Em séries, o Al Hilal vem vencendo, como eu disse anteriormente, e o Al-Waqdoud ele vem a 6 jogos marcando gols. Últimos jogos nos campeonatos, tivemos over meio gol no primeiro tempo, na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Aba Club versus Al Nassr. Separei essa partida com o mercado de over meio gol no primeiro tempo também. O Al Nassr tem 79% de probabilidade de vitória, com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Aba Club tem 39%. No histórico são 7 vitórias do Al Nassr, 2 empates e 1 vitória do Aba. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Al Nassr vem sem empates nos últimos 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos over meio gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Últimos jogos dos campeonatos, gol no primeiro tempo também na maioria das partidas de ambas as equipes. Então para essa partida eu separei over meio gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, África do Sul, Mamelodi Sundowns versus Richards Bay. Separei essa partida com vitória seca para casa. Mamelodi Sundowns tem 69% de probabilidade de vitória, com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Richards Bay tem 28%. No histórico, são 5 vitórias do Mamelodi e a média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Mamelodi não perde as 5 partidas e o Richards Bay vem sem vencer as 5 jogos. Perdeu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória do Mamelodi em todas as partidas e na casa do Mamelodi, vitória na única partida. Últimos jogos dos campeonatos, o Mamelodi vem vencendo em casa a maioria das partidas e o Richards Bay fora de casa ele não vence. Então para essa partida, vitória seca para casa, beleza? Próxima partida, Manchester 62 versus St. Joseph's. Separei essa partida em Gibraltar com vitória seca para fora de casa. O St. Joseph's tem 74% de probabilidade de vitória com 94% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Manchester tem 39%. No histórico é 3 vitórias do Manchester, 2 empates e 15 vitórias do Joseph's. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Joseph's vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes, tivemos vitória do Joseph's em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, o Joseph's vem vencendo a maioria das partidas, venceu 5 das últimas 6, enquanto o Manchester ele venceu apenas 2 partidas e perdeu o restante. Então para essa partida eu separei vitória seca para fora de casa, beleza? Próxima partida, Excelsior Rotterdam versus PSV. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo. O PSV tem 81% de probabilidade de vitória com 67% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Excelsior tem 11%. Verificando no histórico, são 21 vitórias do PSV e 2 empates. A média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o Excelsior vem sofrendo gols a 9 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, ocorreu gol no primeiro tempo em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos das duas equipes, vem ocorrendo gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Então acredito que para essa partida nós teremos gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei Cliftonville versus Larne. Separei essa partida na Irlanda do Norte com under 3,5 gols. A probabilidade de vitória está equilibrada e o Cliftonville tem 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Larne tem 83%. No histórico são 9 vitórias do Cliftonville, 6 empates e 7 vitórias do Larne. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Cliftonville vem vencendo a 3 partidas e nos últimos encontros das duas equipes temos under 3,5 gols em todas as partidas. Os últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria das partidas. Então para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Carrick Rangers versus o Linfield. Separei essa partida com over 2,5 gols. O Linfield jogando fora de casa tem 63% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento nos seus últimos 9 jogos. O Carrick tem 44%. No histórico foi uma vitória do Carrick, 3 empates e 23 vitórias do Linfield. A média de gols é de acima de 3 gols. Em série, do Linfield vem vencendo as 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes tivemos over 2,5 gols em todas as partidas. Últimos jogos dos campeonatos, over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então para essa partida, over 2,5 gols, beleza?
Próxima partida, o Benfica contra o Sporting. Separei essa partida com over 1,5 gols também em Portugal. Nessa taça de Portugal, as duas equipes têm um equilíbrio na probabilidade de vitória. Na forma recente, o Benfica tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Sporting tem 72%. Verificando o histórico, são 29 vitórias do Benfica, 3 empates e 19 vitórias do Sporting. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Em séries, o Benfica vem vencendo a 4 partidas e o Sporting vem marcando gols a 10 jogos. Últimos encontros das duas equipes, tivemos over 1,5 gols em todas as partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, over 1,5 gols em quase todos os jogos das duas equipes. Então, para essa partida, over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Jablonec versus o Vitória Pilsen. Separei essa partida na República Tcheca com mercado de vitória ou empate para fora de casa. O Pilsen tem 55% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, com 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Jablonec tem 44%. No histórico são 26 vitórias do Pilsen, 10 empates e 11 do Jablonec. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries, o Pilsen vem a 10 jogos marcando gols, e nos últimos encontros das duas equipes temos vitória e empate para o Pilsen em todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, vitória e empate para o Pilsen na maioria das partidas, ele perdeu apenas a última partida, e o Jablonec, ele não vence a maioria das partidas, venceu apenas 2 das últimas 6. Então para essa partida eu separei vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, Opava versus Sparta Praga. Separei essa partida na República Tcheca com mercado de over gol no primeiro tempo. O Sparta tem 80% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Opava tem 67%. No histórico são 13 partidas com 13 vitórias do Sparta e a média de gols é de acima de 3,5 gols. Verificando em séries, o Sparta vence em empates a 5 jogos e nos últimos encontros das duas equipes tivemos gol no primeiro tempo na maioria das partidas. Últimos jogos nos campeonatos, gol no primeiro tempo em quase todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida separei o Corvinu versus o Cluj. Separei essa partida com vitória e empate para fora na Romênia. O Cluj tem 64% de probabilidade de vitória com 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Corvinul, ele tem 67%. No histórico, o Corvinul vem a 8 jogos marcando gols e o Cluj vem marcando a 7. Últimos jogos dos campeonatos, o Cluj vem vencendo e empatando as últimas partidas. Por este motivo, eu acredito que nós teremos vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, o Sion contra o Neuchâtel. Separei essa partida na Suíça com vitória e empate para casa. O Sion tem 54% de probabilidade de vitória com 72% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Neuchâtel tem 50%. Verificando o histórico, são 16 vitórias do Sion, 14 empates e 7 vitórias do Neuchâtel. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Sion ele vem a 5 jogos marcando gols e nos últimos encontros das duas equipes tivemos vitória e empate do Sion em 5 das últimas 6 partidas. Na casa do próprio Sion, vitória e empate para ele em 5 das últimas 6 partidas também. Últimos jogos nos campeonatos, o Sion vem vencendo e empatando a maioria das partidas e o Neuchâtel jogando fora de casa venceu apenas uma das últimas 6 partidas. Então para essa partida eu separei vitória ou empate para casa, beleza? Próxima partida, separei o Galatasaray contra o Hatayspor. Separei essa partida com mercado de over goal no primeiro tempo. O Galatasaray tem 80% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Hatayspor tem 44%. No histórico são 5 vitórias do Galatasaray, 1 empate e 4 vitórias do Hatayspor. A média de gols é de acima de 3,5. Em séries, do Galatasaray vem vencendo a 3 jogos e nos últimos encontros das duas equipes tivemos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas. Últimos jogos nos campeonatos, gol no primeiro tempo também na maioria das partidas de ambas as equipes. Então para essa partida eu separei over gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Lyon versus Valenciennes. Separei essa partida na Copa da França com o mercado de over 1,5 gols. O Lyon tem 78% de probabilidade de vitória com 83% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Valenciennes tem 39%. No histórico é 8 vitórias do Lyon, 5 empates e 3 do Valenciennes. A média de gols é de acima de 2 gols. Verificando em séries, o Lyon vem vencendo 5 partidas e nos últimos encontros das duas equipes tivemos over 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos dos campeonatos, over 1,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, separei Steinbeck versus Scott Mainz. Separei essa partida com over 2,5 gols na Alemanha. O Steinbeck tem 71% de probabilidade de vitória com 28% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Scott tem 22%.
No histórico são 6 vitórias do Steinbeck e um empate, e a média de gols é de acima de 4,5 gols. Em séries, o Steinbeck vem sofrendo gols há 5 jogos, e nos últimos encontros das duas equipes, temos over 2,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, over 2,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Juventus contra Lazio. Separei essa partida com vitória e empate para casa. A Juventus tem 54% de probabilidade de vitória com 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. A Lazio tem 44%. O histórico são 40 vitórias da Juventus, 15 empates e 19 da Lazio. A média de gols é de acima de 2,5. Verificando em séries, a Lazio vem sem empates a 5 jogos. Últimos encontros das duas equipes, temos vitória e empate da Juventus em 4 das últimas 6 partidas. Na casa da própria Juventus, vitória e empate em todas as partidas. E nos últimos jogos dos campeonatos, a Juventus vem vencendo e empatando 4 das últimas 6 partidas. E a Lazio ela venceu apenas 2 partidas das últimas 6. Então para essa partida, eu acredito que nós teremos vitória e empate para casa, beleza? Próxima partida, Portsmouth versus Derby County. Separei essa partida com o under 3,5 gols na Inglaterra. A probabilidade de vitória está equilibrada com uma pequena vantagem para o Portsmouth. O Portsmouth tem 89% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Derby County tem 67%. No histórico são 5 vitórias do Portsmouth, 6 empates e 7 vitórias do Derby. A média de gols é de 3 gols. Verificando em séries, o Portsmouth vem a 3 jogos vencendo e o Derby vem a 5 jogos sem empates e venceu 4 deles. Últimos encontros das duas equipes, tivemos under 3,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, under 3,5 gols na maioria dos jogos das duas equipes. Apenas uma partida do Wycombe contra o Portsmouth que foi acima de 3,5 gols. Então eu acredito que para essa partida nós teremos under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Nottingham Forest versus Fulham. Separei essa partida com over 1,5 gols na Premier League. A probabilidade de vitória está equilibrada para ambas as equipes e na forma recente o Notts tem 33% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Fulham tem 61%. No histórico são 5 vitórias do Notts, 3 empates e 12 do Fulham. A média de gols é de acima de 3 gols. Em séries o Notts vem sofrendo gols a 6 jogos e o Fulham vem marcando a 8. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e na casa do Notts, over 1,5 gols em 5 das últimas 6. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols na maioria das partidas. Eu acredito que para essa partida nós teremos over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Newcastle contra o Everton. Separei essa partida com over 1,5 gols. O Newcastle tem 49% de probabilidade de vitória com 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Everton tem 22%. No histórico é 23 vitórias do Newcastle, 11 empates e 24 vitórias do Everton. A média de gols é de acima de 2,5. Em série do Newcastle vence empates a 5 jogos e o Everton não vence a 9 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos over 1,5 gols em 4 das últimas 6 partidas e na casa do Newcastle over 1,5 gols em 4 das últimas 6 também. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima partida, Burnley versus Wolverhampton. Separei essa partida com o mercado de over meio gol no primeiro tempo. A probabilidade de vitória está equilibrada e o Wolverhampton tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Burnley tem 28%. No histórico são 11 vitórias do Burnley, 6 empates e 18 do Wolverhampton. A média de gols é de acima de 2 gols. Em séries, o Burnley vem sofrendo gols a 10 jogos e o Wolverhampton não empata a 5. Últimos encontros das duas equipes, tivemos gol no primeiro tempo em 2 das últimas 6 partidas. Verificando os últimos jogos na casa do Burnley, tivemos gol no primeiro tempo também em 2 das últimas 5 partidas. Verificando os últimos jogos no campeonato, temos gol no primeiro tempo em quase todas as partidas das duas equipes. Então para essa partida eu acredito que nós teremos gol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, separei o Bournemouth versus o Crystal Palace. Separei essa partida com over do 1,5 gols. O Bournemouth tem uma pequena vantagem na probabilidade de vitória, estão com 49%. Tem 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Crystal Palace também. Verificando o histórico são 5 vitórias do Bournemouth, 4 empates e 6 do Crystal. A média de gols é de acima de 4 gols. Em séries do Crystal vem marcando gols a 9 jogos e nos últimos encontros das duas equipes temos over do 1,5 gols em 5 das últimas 6 partidas. Últimos encontros na casa do Bournemouth, over do 1,5 gols em todas as partidas e nos últimos jogos nos campeonatos, over do 1,5 gols em quase todos os jogos. Então para essa partida, over do 1,5 gols, beleza? Próxima partida, West Ham United versus o Tottenham. Separei essa partida com over meio gol no primeiro tempo. O Tottenham jogando fora de casa tem uma pequena vantagem na probabilidade de vitória, tem 46%.
tem 61% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o West Ham tem 44%. No histórico são 21 vitórias do West Ham, 11 empates e 30 vitórias do Tottenham. A média de gols é de acima de 2,5 gols. Verificando em séries, o Tottenham vence em empates a 5 partidas. Últimos encontros das duas equipes, temos overgol no primeiro tempo na maioria das partidas. E nos últimos jogos nos campeonatos, gol no primeiro tempo ocorrendo também em quase todas as partidas de ambas as equipes. Então, para essa partida, overgol no primeiro tempo, beleza? Próxima partida, Nacional de Assunção versus Argentinos Júniors. Separa essa partida com o under 3,5 gols. Nessa Sul-Americana, a probabilidade de vitória está bem equilibrada, porém os argentinos têm uma pequena vantagem. Na forma recente, temos 39% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Nacional e o Argentinos tem 72%. Em séries, o Nacional vem sofrendo gols a 5 jogos e o Argentino Júnior vem vencendo a 3 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, separei Universidade César Vallejo versus Defensa e Justiça. Separa essa partida com under 3,5 gols ainda na Copa Sul-Americana. O Defensa tem uma pequena vantagem na probabilidade de vitória, tem 44%, tem 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o César Vallejo tem 44%. Em séries, o Defensa vem marcando a 5 jogos e nos últimos jogos dos campeonatos temos under 3,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, Sportivo Ameliano versus Atlético Paranaense. Separa essa partida com vitória e empate para fora. O Atlético tem 52% de probabilidade de vitória jogando fora de casa, tem 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Sportivo tem 56%. Em séries, o Atlético vem vencendo a 4 partidas e nos últimos jogos dos campeonatos, o Sportivo Ameliano venceu 3 das últimas 6 partidas, enquanto o Atlético Paranaense ele venceu 5 das últimas 6. Então eu acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, separei Belgrano contra o Internacional. Separei essa partida com over 2,5 gols. O Internacional jogando fora de casa tem 44% de probabilidade de vitória, com 83% de aproveitamento em seus últimos 9 jogos. O Belgrano tem 44%. Em série, do Belgrano vem sofrendo gols há 10 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos temos over 2,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu acredito que nós teremos over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, eu separei o Racing de Clube de Montevideo versus o Corinthians. Separei essa partida com vitória e empate para fora. O Corinthians tem 56% de probabilidade de vitória com 78% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Racing tem 44%. No histórico são 2 partidas com 2 vitórias do Corinthians e a média de gols é de 2,5 gols. Verificando em séries, o Racing vem marcando gols a 7 jogos e nos últimos encontros das duas equipes, o Corinthians venceu as 2 partidas. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate do Corinthians na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei vitória e empate para fora, beleza? Próxima partida, o Cobresal contra o Barcelona de Guayaquil. Separei essa partida com over 2,5 gols. A probabilidade de vitória está completamente equilibrada, 36% para cada equipe, com 28% para o empate. O Barcelona de Guayaquil tem 67% de aproveitamento nos últimos 9 jogos e o Cobresal tem 28%. Em séries, o Cobresal vem sofrendo gols há 8 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos temos over 2,5 gols na maioria das partidas. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, Universitário de Esportes versus LDU. Separa essa partida com under 3,5 gols na Libertadores. A probabilidade de vitória está equilibrada também para essa partida e temos 83% de aproveitamento nos últimos 9 jogos para o Universitário de Esportes e a LDU tem 72%. No histórico são 2 partidas com 2 vitórias da LDU e a média de gols é de 3,5. Em séries, o Universitário vem 5 jogos sem derrotas e a LDU vem 5 jogos sem empates. Últimos encontros das duas equipes, temos under 3,5 gols em uma das últimas 2 partidas. Porém, nos últimos jogos dos campeonatos, temos under 3,5 gols na maioria das partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei under 3,5 gols, beleza? Próxima partida, separei o Deportivo Táchira versus o River Plate. Separei essa partida com over 2,5 gols. O River Plate jogando fora de casa tem 66% de probabilidade de vitória e 56% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Deportivo Táchira tem 56%. Em séries, o River Plate vem sofrendo gols há 5 jogos e nos últimos jogos nos campeonatos temos over 2,5 gols em quase todas as partidas das duas equipes. Então, para essa partida, eu separei over 2,5 gols, beleza? Próxima partida, The Strongest versus o Grêmio. Separei essa partida com over 2,5 gols. O The Strongest tem 68% de probabilidade de vitória com 50% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Grêmio tem 67%.
Em série do Grêmio vem sem derrotas a 5 jogos e venceu 4 deles, enquanto o Strongest vem sofrendo gols a 5 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, temos over 1,5 gols em quase todas as partidas, apenas a última partida do Grêmio contra o Juventude, que foi 0 a 0. Então para essa partida eu separei over 1,5 gols, beleza? Próxima e última partida eu separei o Milionários contra o Flamengo. Separei essa partida com vitória e empate para fora. O Flamengo tem 53% de probabilidade de vitória com 94% de aproveitamento nos últimos 9 jogos. O Milionários tem 33%. Em séries o Flamengo vem vencendo as 5 partidas e o Milionários vem marcando gols a 6 jogos. Últimos jogos nos campeonatos, temos vitória e empate do Flamengo na maioria das partidas, enquanto o Milionários ele tem apenas 2 vitórias nas últimas partidas que ele disputou. Então eu acredito que para essa partida nós teremos vitória e empate para fora, beleza, galera? Muito obrigado a todos por terem me acompanhado até o final do vídeo e eu vou agora para o nosso bilhete caipora. Fala, galerinha caipora, trouxe para vocês o nosso bilhete. Separei over 1,5 gols para o Port versus o Sukhothai, over 1,5 gols para o Central Coast Mariners versus Melbourne City, over 1,5 gol no primeiro tempo para o Abacup versus Al Nassr, over 1,5 gol no primeiro tempo para Excelsior Rotterdam versus o PSV, over 1,5 gols para o Carrick Rangers versus o Linfield, over 2,5 gols para o Steinbeck versus o Scott Mines. Separei over 1,5 gol no primeiro tempo para o West Ham United versus o Tottenham, under 3,5 gols para o Nacional de Assunção contra o Argentinos Júniors, over 1,5 gols para o The Strongest versus o Grêmio, vitória e empate para fora em Milionários contra o Flamengo. Separei over 1,5 gol no primeiro tempo para o Al Hilal Saud versus o Al-Qudud e por último Galatasaray e Hatayspor com over 1,5 gol no primeiro tempo. Beleza, galera? Muito obrigado a todos, até o próximo vídeo. Fui! Não se esqueça de se inscrever, hein?